Eu vou te falar uma coisa que pode ser desconfortável de ouvir, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. A maneira como você está tentando ganhar dinheiro pode ser exatamente o que está te mantendo na escassez. E antes de você pensar que isso não faz sentido, eu quero que você pare por um segundo e pense na sua realidade hoje. Você sente que o dinheiro entra, mas não fica, ou que você sempre precisa correr atrás, como se nunca fosse suficiente? Ou talvez você até consiga ganhar, mas vive com uma sensação de instabilidade, como se tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. E isso cansa. Cansa porque parece que você está sempre tentando, mas nunca chega em um lugar de tranquilidade. Agora me responde com sinceridade. Você quer ganhar dinheiro ou você só está tentando evitar que ele falte? Porque essas duas coisas parecem iguais, mas criam comportamentos completamente diferentes. E ao longo desse vídeo, você vai entender exatamente onde está o erro. A maioria das pessoas acredita que o problema financeiro é falta de esforço, que se trabalhar mais, resolver mais, correr mais, o resultado vem. Só que na prática tem muita gente que trabalha muito e continua no mesmo lugar. E isso gera uma frustração silenciosa, porque você começa a pensar: o que tem de errado comigo? Mas o ponto não é você. O ponto é o padrão. Porque dinheiro não responde só ao esforço. Ele responde ao padrão de comportamento que você sustenta. E isso muda completamente a conversa. Deixa eu te mostrar como isso acontece na prática. Uma pessoa deseja melhorar de vida, quer ganhar mais dinheiro, quer crescer, mas no dia a dia ela faz coisas como evita olhar para a própria realidade financeira, toma decisões baseadas em emoções, adia decisões importantes, gasta para aliviar a ansiedade, se organiza só quando aperta. E o mais curioso é que ela não percebe isso como um padrão. Ela acha que são situações isoladas, mas não são. É um jeito de operar. E esse jeito está criando exatamente o resultado que ela está vivendo. Então deixa eu te fazer uma pergunta que pode te dar um pouco de desconforto, mas também muita clareza. Se você continuar tomando as mesmas decisões que você toma hoje com dinheiro, onde você vai estar daqui a um ano? Pense, não é sobre o que você deseja, é sobre o que você repete. Porque o seu resultado financeiro é uma consequência direta do seu padrão diário. E aqui entra uma coisa muito importante. Você não constrói uma vida próspera tentando ganhar dinheiro. Você constrói uma vida
próspera, se tornando o tipo de pessoa que sustenta dinheiro. E isso é completamente diferente, porque para de ser sobre esforço momentâneo e passa a ser sobre consistência de comportamento. É sobre como você decide, como você reage, como você organiza, como você se posiciona e principalmente como você lida com o dinheiro quando ele está presente. Os padrões que te fazem atrair dinheiro de forma errada. Então vamos lá? Padrão 1. Viver no modo urgência. Você só se movimenta quando precisa, quando o dinheiro aperta, quando surge uma conta, quando bate o medo. E isso cria um ciclo muito perigoso, porque você começa a associar dinheiro com pressão e não com construção. Padrão 2. Querer resolver tudo rápido. Você quer resolver sua vida financeira de uma vez. Quer um salto, quer uma virada, e isso te leva a decisões impulsivas, sem estratégia, sem sustentação. Padrão 3. Evitar olhar para o dinheiro. Esse aqui é mais comum do que parece. Você não acompanha, não organiza, não quer ver. E o problema é simples. O que você não olha, você não controla. Padrão 4. Viver em reação. Você reage ao que acontece, ao invés de criar o que quer que aconteça. E quem vive reagindo nunca constrói estabilidade. Vamos para um exemplo real. Teve uma fase da minha vida em que eu sentia exatamente isso. Eu trabalhava, me esforçava, mas parecia que o dinheiro nunca era suficiente. E não era porque eu não ganhava, era porque eu não sustentava. Eu não tinha estrutura, eu não tinha clareza, eu não tinha um padrão sólido. Eu tomava decisões no impulso. E isso fazia com que tudo que entrava saísse com a mesma facilidade. E quando eu comecei a perceber isso, foi desconfortável. Mas também foi libertador, porque eu entendi que o problema não era ganhar mais, era me tornar alguém que sabe sustentar. E isso muda tudo. O que realmente transforma a sua realidade financeira. Você não precisa de mais dinheiro para mudar sua vida. Você precisa de um novo padrão para lidar com ele. E esse padrão começa em coisas simples. Olhar para a sua realidade, tomar decisões conscientes, parar de agir no impulso, criar estrutura, repetir comportamento certo. Funciona. Os 4 princípios que criam prosperidade real. Princípio 1, dinheiro precisa de direção. Se você não decide para onde o dinheiro vai, ele vai embora. Sempre. Princípio 2, consistência vale mais que intensidade. Não é sobre ganhar muito uma vez, é sobre sustentar ao longo do tempo. Princípio 3, clareza gera controle. Quando você começa a olhar, você começa a entender. E quando entende, você muda. Princípio 4,
identidade financeira. Esse é o ponto central. Você precisa parar de agir como alguém que está sempre tentando resolver a vida e começar a agir como alguém que constrói. Porque no fundo, a escassez não é só falta de dinheiro, é falta de estrutura, falta de direção, falta de consistência. E isso pode mudar, mas não muda com motivação, muda com decisão. E é exatamente isso que eu aprofundo dentro do Rica 10. Porque não é sobre ganhar mais, é sobre mudar a forma como você pensa, sente e age com o dinheiro. É sair da escassez, instalar uma identidade próspera e entrar no estado mental de criar e sustentar prosperidade. Se você continuar tentando ganhar dinheiro da mesma forma, você vai continuar tendo os mesmos resultados, mesmo se ganhar mais, porque sem estrutura o resultado não se sustenta. Se você quer realmente mudar isso, começa mudando o padrão. E se você quiser aprofundar esse processo, o Rica 10 foi criado exatamente para isso, para te ensinar a sair da escassez, instalar uma identidade próspera e entrar no estado mental que cria e sustenta prosperidade. Agora me responde aqui. Você está tentando ganhar dinheiro ou está se tornando alguém que sustenta dinheiro? Porque isso muda tudo. Te vejo no próximo vídeo.